Preste atenção no que Deus tem para nós essa noite. Esse capítulo de Gênesis 6, e o livro Gênesis significa criação, a gênese da criação. E vê o 1 aqui. E aconteceu que os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Até aí. Olhe para cá. O que esse texto vai narrar? O juízo de Deus sobre a iniquidade do homem. O que é juízo? O julgamento, a sentença de Deus contra o pecado e a maldade do homem. Muito diferente do que muitos pensam, que Deus é amor, e Ele é amor, mas Deus não pode ser só amor, Ele também é justiça e juízo, porque Salmos diz, justiça e juízo são o alicerce, a base do seu trono. Verdade e misericórdia vão adiante do seu rosto. Esse texto vai falar do juízo que Deus aplica sobre o povo daquela época. O juízo, o julgamento, a sentença que Deus traz sobre a população mundial de Gênesis 6, dos primórdios da terra. E é sobre isso que eu quero dizer. A sentença que está sobre esse mundo. Essa nação, a terra está sob júdice, está sob julgamento, pelos delitos hediondos que ela está cometendo. Os cristãos falsos, que têm feito orgias e atrocidades piores que incrédulos, também estão sobre o juízo de Deus. O martelo de Deus está prestes a ser batido, e todo aquele que anda segundo o curso desse mundo e obedece os desejos da sua carne, da sua natureza, a sua cobiça e vaidade, estão debaixo desse juízo, dessa sentença. A terra não é fruto do acaso, onde cada um faz a sua própria lei, onde cada um julga o que é necessário ser julgado. A verdade é relativizada. Eu tenho meus próprios conceitos e meus valores. Aquilo que para você é mal, para mim não pode ser mal. Tudo é relativizado, ou seja, você tem a sua própria lei, e isso é anti-Deus e anti-bíblico, porque Deus é o mentor e criador da raça humana, e Ele deixou aqui a constituição dEle, Ele deixou a legislação dEle. Então o homem não pode andar como bem entende nessa terra, e fazer o que o seu nariz apraz e julga ser certo. Nós vamos prestar conta, assim como cidadãos brasileiros. Se andarmos em desacordo com a legislação brasileira e as leis, e quebrarmos, prestaremos conta ao Estado, e seremos condenados pelos delitos. Se essa esfera fraca terrena tem uma política e uma justiça tão coerente, que não deixa o transgressor impune, que tem regras e leis para todos os delitos, quanto mais essa justiça eterna, perfeita, não fará justiça o reto juiz? Então você não pode, você vai prestar contas. Apocalipse 19 e Coríntios ou Romanos, Coríntios 15 diz que todos hão de comparecer no julgamento de Cristo, tanto os ímpios condenados, como os cristãos, para prestar conta das suas obras. Então, a terra está sobre o julgamento.
E a qualquer momento Deus pode executar o juízo dele. Você já tem visto ele sendo executado. E não me diga que é obra do acaso ou da natureza. Você tem visto catástrofes naturais, você tem visto a aprovação de leis imorais, mas como isso pode ser visto com juízo? Deus está entregando o homem às suas paixões. Deixa, você quer seguir o curso do teu desejo? Faça atrocidades, case com pessoas do mesmo sexo, cause anomalias, porque elas mesmo vão voltar contra vocês. Você tem visto. E esse juízo vai vir. Esse juízo vai vir pela criminalidade. Você acha que o ACM que morreu aos 4 anos vai ficar impune? Você acha que o Orestes Quercia vai ficar impune por tudo que ele fez? Você acha que esses assassinos, esses seriais killer das décadas de 60, 70 vão ficar impunes? Você acha que esses assassinos, você acha que Hitler, que Mussolini, que Stalin, você acha que esses políticos malditos que oprimem e destroem nossa sociedade vão ficar impunes? Não. Você acha que essas leis anti-Deus, anti-família, imorais vão ficar impunes? Você acha que esses assassinatos, traficantes, que estão destruindo nossas famílias com o advento do crack, vão ficar impunes? Não vão ficar impunes. Apocalipse 19 diz que deu mar os seus mortos, vai ressuscitar tudo para ser julgado. Não vai escapar nenhum, de Adão até hoje, todos. Está sobre o julgamento. Só que tem uma outra coisa que está sobre o julgamento. Não são só todos os moradores da terra, teu pai que não está aqui, tua mãe, teu filho, teu marido, tua mulher, estão sobre esse julgamento. Mas também a igreja, os que se dizem cristãos, estão sobre julgamento. Primeiro, todas as religiões, os mormons, testemunhas de Jeová, a igreja católica romana vai pagar pela Inquisição, pelos milhares que ela assassinou, pela criação da donzela de ferro, da roda do desmembramento, de colocar chumbo quente derretido no ouvido. Você não tem ideia o que foi a Inquisição. Você não tem ideia quanta maldade liderada por papas e padres, atrocidades, violência, coisas absurdas. Se eles julgassem que uma pessoa era herege, eles amarravam a pessoa com a corda numa pedra e jogavam dentro d'água viva, só porque olharam, eu acho que é herege. E tantas outras coisas aqui que dá nojo de falar que eles faziam. A igreja católica romana vai prestar conta por essas atrocidades. Vai prestar contas. Vai prestar. Vai prestar por ter proibido o casamento dos sacerdotes e ter incitado todos eles à pedofilia e ao homossexualismo. Vai prestar conta por batizar bebês e dizerem que estão salvos porque batizaram na infância. Isso é um absurdo. Vai prestar. E outros que vão prestar. A igreja que se diz cristã, a igreja que se diz a certa, os crentes, os evangélicos, eu, você, aqueles que têm a lei que você falou, pastor, a legislação, também estão sobre o martelo do Altíssimo. Por quê? Porque a Inquisição vai ser julgada, o catolicismo vai ser julgado, Allan Kardec e os seus adeptos vão ser julgados por estar invocando espíritos malignos, porque a palavra diz que o homem tem ordenado morrer uma vez só, depois disso vem o juízo. Está sobre o juízo. Mormons levando milhões ao inferno
pastor, todo mundo é bonzinho, está ajudando os outros. Você não ajuda ninguém se não pregar o evangelho. Não adianta boas obras, não adianta caridade, não adianta dar banho em mendigo. Se não for o evangelho de Cristo, ele não pode salvar. Se são minhas obras que salvam, o mérito é meu. É o mérito dele na cruz que salva, e não minha bondade ou minhas obras, que são trapo de imundícia, segundo a Bíblia. Se for minhas obras, minha caridade, eu anulei o sacrifício dele, entenderam? Para que ele desceu e morreu? São os méritos dele, é aquilo que ele fez e ninguém podia fazer. O preço que ele pagou, coitado de você, você não teria jamais a vida dele. E quarto, os evangélicos. Vai ser julgado esse povo? Hitler, pelos 50 milhões que morreram, 6 milhões só de judeus. Mussolini, que foi comparsa. Stalin, que foi um assassino de marca maior. Lenin, que difundiu o socialismo e o comunismo. Calígula, os imperadores. Pega todos, Nero, as religiões. Agora, os evangélicos. Sabe o que Jesus fala para você? Tem uma cidade que está pertinho aqui de Gênesis, que foi julgada. 2 cidades. Fala o nome dela aí, quem souber. Sodoma e Gomorra. Elas foram destruídas. Eu vou te falar o que tinha lá em Sodoma e Gomorra. O pecado dessas 2 cidades foi tão grande. Sabe o que Deus fez? Fez chover fogo e enxofre, e fulminou, trucidou Sodoma e Gomorra, Franca e Ribeirão Preto, destroçou, caiu fogo e enxofre. Imagina, chuva ácida, arrasou, fulminou Hiroshima e Nagasaki. Por que Deus fez isso com Sodoma e Gomorra? O pecado de Sodoma e Gomorra era tão grande, daí vem o termo sodomia, lesbianismo e homossexualismo, de homem com homem, mulher com mulher, de filho com pai, mãe com filho, um desastre, um incesto, uma orgia que não tem ideia. Era o cenário de Sodoma e Gomorra. Mais um pouco, estava Ló, filho de Abraão. Deus manda 2 anjos para tirar Ló de lá. Olha o nível do pecado de Sodoma e Gomorra. Quando os 2 anjos chegaram lá, os moradores queriam estuprar os 2 anjos, queriam deitar com os anjos, queriam fazer sexo com os anjos. Olha o nível da orgia, o nível da depravação de Sodoma e Gomorra. Queriam molestar anjos. Essas cidades vão ser condenadas no dia do juízo. Mas o que tem a ver com nós? Jesus disse assim, escuta: menor rigor terão no dia do juízo Sodoma e Gomorra do que vocês. O julgamento da igreja que conhece a verdade e pratica o contrário será pior do que 2 cidades que tentaram estuprar anjos. Menor rigor terá no dia do juízo Sodoma e Gomorra do que para Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Prosperidade, essa zona que está virando a igreja evangélica. Menor rigor terão. Por que terão? Porque Sodoma e Gomorra não tinha Bíblia, não tinha o Espírito Santo, não tinha canais de comunicação, não tinha a estrutura que esse povo que se diz cristão hoje tem. Como que Deus vai condenar pessoas atrozes, malignas, assassinas, sim, mas ignorantes? Agora o engraçado é que nós somos tão malignos, atrozes como eles, porém não somos ignorantes, temos a lei de Deus. A nação, as religiões falsas, os ímpios e os cristãos pervertidos estão sobre essa sentença, sobre juízo. Vamos saber por que ele fez juízo. Agora é só para os cristãos a palavra. Escute:
Versículo 2: E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e que tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Até aí. Filhos de Deus com as filhas dos homens. Entendeu? Eu não vou entrar no mérito teológico dos anaquins, nefilins, dos anjos caídos. Isso aí é questão para concílio. Eu não vou fazer nenhum concílio aqui. Por que começou o juízo sobre a época de Noé? Por que Deus mandou o dilúvio e massacrou todo mundo? Por que o juízo vem? Por que a sentença foi dada? Porque os filhos de Deus, o povo de Deus, separado, escolhido, peculiar, se misturou com as filhas dos homens. Casamento misto, mesclou justo com corrupto, luz com trevas, bom com mal, e misturou. Essa mistura foi criando outros seres de outras espécies, foi se descaracterizando o perfil e o padrão do povo de Deus, e eles se corromperam e se degradaram por essa mistura. Por que o juízo vem sobre nós? Porque o povo de Deus, os cristãos, quer se misturar, quer se casar com as coisas da terra, com as coisas do mundo, e tomaram os filhos de Deus as filhas dos homens, e se casaram, se prostituíram, coabitaram com ela. E a Bíblia diz assim: aquele que se une com a meretriz, faz-se uma só carne com ela, entendeu? Porque a união sexual, ela é mística, ela compreende algo espiritual, e é isso que a igreja está fazendo, está se deitando, se prostituindo com o mundo, está se fazendo um com ele. Se as técnicas que estão saindo do púlpito são psicologia, são psicoterapia, são nova era, humanismo secular, evolucionismo, e não a palavra, a mensagem do Evangelho, e não o poder do Espírito Santo, o que as igrejas estão parecendo? Entretenimento, show. O púlpito, que é esse lugar aqui que tem que ser sacro, santo, virou um talk show. Stand-up comedy, eles estão fazendo, dia de sexta-feira com a igreja lotada. Não tem o CQC? A mesma coisa. Pessoas imitando Silvio Santos, lá, dentro da igreja. Desfile de moda em cima desse mesmo púlpito. O Senhor declarando em rede nacional: eu sou a favor do aborto, e acabou, pronto. Um homem que tem a influência que ele tem, dizendo que é a favor do aborto, e dizendo assim: se eu estiver pecando, eu pago por esse pecado, eu pago por ele. Pois vai pagar, e vai pagar com a vida. Misturando-se com o mundo, casamentos ímpios, mistos. Hoje você olha o cristão, ele é pior do que o ímpio. Olha para o jeito de vestir da igreja, estão iguais, estão fazendo a mesma coisa. O crente hoje frequenta o mesmo lugar que o ímpio, tem as mesmas amizades, o mesmo linguajar, a mesma vestimenta do ímpio. Você sabia que a mentira manda para o inferno? A coisa mais normal do mundo é crente mentiroso. Está lá em Apocalipse 21:8, fornicadores, adúlteros, feiticeiros, ladrões, e todos os mentirosos serão lançados no lago de fogo. E mentira é uma marca desse século, é uma marca dessas novelas malditas, é uma marca dessa literatura. A mentira é a marca da trama, da indústria cinematográfica, dos romances. É a mentira recheia, dá aquela pitada, mas a mentira procede de Satanás. Tomaram para si filhas dos homens. A igreja está caminhando a passos largos.
Hoje o pastor, ele não deseja o poder celeste, o poder do alto. Hoje ele quer o poder terreno, o poder dos dólares, o poder da mídia, da imprensa, o poder da política. Versículo 3: Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, pois os seus dias serão 120 anos. O que Deus fala aqui? Não contenderá, o meu espírito não agirá mais na vida do homem, o meu espírito não permanecerá mais no homem. Por quê? Porque este é carne, porque ele também é carne. Sabe por que essas igrejas estão fazendo isso? Esses pastores são esses canalhas, esses cristãos estão fazendo coisas hediondas, porque o meu espírito não está contendendo mais com eles, porque o meu espírito não está nesses templos, porque o meu espírito não está na vida desses homens. Ele não contenderá mais com o homem, não agirá, não influenciará, não estará mais nesses púlpitos, não estará mais nesses cânticos, não estará nesses homens. Por quê? Porque ele é carnal, porque a sua natureza é a que prevalece. São homens que querem ter estirpes reais, vaidosos, são gananciosos. Carne, derivado da carne. De quem é carnal? Ganância. Querem poder, querem nome, querem status, querem fama, querem popularidade. São carnais. Soberba, orgulho, são orgulhosos. É a deidade do homem, se fazem de deuses, dão as palavras finais, decretam suas próprias leis, falam em nome de Deus, quando Deus não falou. Então você está vendo por que o juízo vem? Porque a cristandade está misturando com o mundanismo. Meu irmão, tem igreja que o presbitério é maçom, presbitério que enche a cara. Tem igreja que o presbitério toma o goró. Não, Jesus disse, Paulo mandou tomar, não, vinho pode, vinho, cachaça, cerveja, cunhaque, uísque, e depois vai para o inferno e explode lá. É o cenário da cristandade. E depois aqui, os dias do homem serão 120, não quer dizer que a idade do homem diminuiu para 120, quer dizer que 120 anos foi o tempo que durou para vir o dilúvio. Agora o capítulo 5, capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má e contínua. Vamos ler de novo esse versículo, que ele é muito forte. E viu o Senhor, quer dizer, viu, percebeu, notou, acompanhou, que a maldade do homem, a maldade tem vários significados: depravação, corrupção, perversão do homem, se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Olha aqui os superlativos que ele usa, olha aqui os exageros. Toda, 100%. Imaginação, o que ocupa os pensamentos. E coração, sentimentos. Era todo o homem, todo ser, mau. E continuamente, progressivo. Andava piorando. Esse era o cenário de Gênesis capítulo 6. O que aconteceu? Olha só, trazendo para nós, para a igreja. Deus estabelece a cristandade, estabelece você, confia você a palavra. Você se converte, se batiza, toma ceia, se faz um cristão. Aí com o tempo, que é a história da nossa igreja, ela começou na palavra. A igreja cristã começou na palavra. As primeiras igrejas plantadas começaram, eram bíblicas. Mas com o tempo, foram vendo as filhas dos homens, estou desejando ela.
quero casar com ela. Ela começou a desejar as filhas dos homens, o mundo, e falou: eu vou me casar. E foi entrando, foi se relacionando, namorando, noivou. Hoje está casada, está amaziada, está amigada, está no motel com ela. Qual que é a consequência? Os pensamentos do coração do homem, todos eles eram maus, continuamente. Sabe o que esse versículo quer dizer? Que o estado do homem aqui em Gênesis 6, de depravação, foi tão grande, que Deus teve que mandar o dilúvio. A orgia, a atrocidade, a imoralidade, a maldade, foi tão grande, que Deus teve que matar. Olha só de novo: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara, aumentou, extrapolou, e que toda a imaginação, 100% do pensamento do coração do homem era má, e continuamente. Irmãos, teólogos estudiosos dizem que não dá para descrever o que era o cenário da terra nesse Gênesis 6. Versículo 6: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o animal, desde o homem até o animal, até o réptil, e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Olhe para cá. Eu iniciei a pregação falando o quê? Que essa terra está sob julgamento. Os ímpios, os covardes, detratores, assassinos, perversos, estão sob juízo. As falsas igrejas e falsas religiões estão sob juízo, e vão prestar conta de todas as heresias que estão fazendo. E a igreja, que se for julgada, terá mais rigor do que Sodoma e Gomorra, cidades que quiseram estuprar anjos. Por que que elas estão sobre o martelo de Deus? Porque se misturaram com o mundo, beberam do cálice dos demônios, beberam do fel da iniquidade, beberam da poluição da transgressão, beberam do pecado. Me arrependo de ter os feito. E esse arrependo aqui é porque não tinha uma palavra no português que ficava claro. Deus não se arrepende. Se arrepender está condicionado a homem. Só se arrepende quem não pode ver o futuro. Deus vê o futuro, não poderia se arrepender. A palavra mais apropriada para o português foi arrepende. Mas na verdade Deus mudou a disposição do coração. Só isso. Como se Deus, em vez de arrepender, Deus se entristeceu pelo homem ter pecado. É isso, fica melhor. E não se arrependeu. Nossa, se eu soubesse como ia fazer isso, não tinha feito ele. Não foi isso. É impossível. Então Deus diz: destruirei a terra, o homem. Como que Deus vai destruir? Um dilúvio. Abriu as fontes, chuvas copiosas, e o volume, o nível da água subiu. Veio e arrasou a terra, correto? Essa é a história. Matou tudo. Toda a carne foi extinta. Homens, mulheres, tudo que havia vida sobre a terra foi destruído, foi morto. Essas coisas que estão aí não vão ficar impunes. Aqui não diz que Deus só ameaçou. Aqui a Bíblia diz que Deus executou. Vai acontecer. O juízo está vindo. E para nós, sabe como que o juízo vai se consumar? No livro de Apocalipse. Vai haver os flagelos derramados sobre essa terra. Está lá em Apocalipse. Está em Mateus 24, 25. As 7 taças da ira de Deus. As 7 trombetas. A terra oscilando. Havendo terremotos, guerras, pestes. Haverão catástrofes e tragédias naturais. E haverá o advento do anticristo. A besta. O número 666. Está tudo preparado. Tudo isso será a marca do juízo sobre essa terra. E sabe o que vai acontecer com a cristandade que está aí? O que a cristandade quer? Dinheiro, casa, carro, casamento.
Não é isso que a teologia da prosperidade ensina? Escuta: carro, casa, casamento. Pois o anticristo vai dar o que a cristandade quer. Vocês querem paz na terra? Eu darei. Vocês querem dinheiro? Eu darei. Vocês querem prazer? Eu darei. Vocês querem prosperidade? Eu darei. Quer juízo maior? Quando o arrebatamento vier e tirar a igreja, e aqueles que estavam no pecado e na carne ficarem com o anticristo. Você sabia que vai haver um arrebatamento? Que a igreja será arrancada dessa terra em glória? Que os crentes santos e sinceros serão retirados da terra? E aqueles que estão lá, o dilúvio para eles, sabe o que vai ser? A esposa santa, bem, tarde demais, se foi. O marido santo ali na cama, bem, cadê? Tarde demais, se foi. A mãe santa liga: mãe, sua mãe não está aqui, se foi. E o juízo final, o largo ardente de fogo. Deixa eu te dizer uma coisa: você sabia que você só tem uma vida? Olha para você aí. Você só tem essa vida. Você é uma alma eterna. Você nunca vai se desfazer. Você é uma alma eterna. Você só vai passar dessa era, dessa vida para outra. Mas vai continuar sendo você. Só que o que vai pesar é o que foi feito por Cristo aqui. O que foi feito por Cristo Jesus, o que morreu por você na cruz para perdoar teus pecados, vai te levar a descansar na eternidade. E o que você deixou de fazer por aquele que morreu na cruz, vai te fazer descansar ou cansar no inferno. Vamos ver o parênteses, versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Agora vamos ver capítulo 7, versículo 21. No ano 600, capítulo 7, 21. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e choveu, chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Versículo 21. E expirou, morreu, foi exterminada toda a carne que se movia sobre a terra. Versículo 22. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, foram extintos da terra. Até aí. Deixa aí. Lembra no versículo 8? Deus mandou o juízo, prenunciou. Tem um outro adendo aqui, espera aí. Ele declara o juízo, não declara? Só que eu resumi. Ele declarou e falou para Noé construir a arca. Só que enquanto Noé construía a arca, Noé pregava para toda a terra: vai vir o julgamento, se arrependam. Quanto tempo durou? 120 anos. Que naquela época Noé vivia um tempo maior, ok? O que Deus faz? Ele mostra a enfermidade, Ele mostra a consequência, mas junto com a enfermidade Ele mostra a cura. Ele falou assim, vai vir, mas Noé prega a eles, para que se arrependam. Eu vou dar a eles mais uma chance. Eu vou enviar aquele filho, para falar para aquela mãe, não é assim, conserta a tua vida. 120 anos, dando chance para o povo. É aquele pai: filho, deixa essas práticas, receba Jesus. É aquele culto que você vai,
e Deus usa o pregador, o louvor, o irmãozinho, a senhorazinha. Abre o coração, muda a tua vida, deixa eu reger você, deixa eu perdoar teus pecados, deixa eu escrever uma nova vida. É um telefonema que alguém te dá: volta para a igreja, rapaz, lê a tua Bíblia, rapaz, perdoa aquela pessoa, rapaz, perdoa teu pai, perdoa tua mãe, perdoa teu esposo, conserta a tua vida, tira essa amargura do coração, tira esse ressentimento, esse rancor, esse fel, esse veneno. Fax, telegrama, e-mail, MSN, mensagem, todas as formas, porque Deus é misericordioso. A mesma coisa para a cristandade. Deus está vendo? Está são e salvo, está vivo, respira. Há esperança para você, há uma chance para você, há uma chance para esse povo, se eles se arrependerem, se eles ouvirem a mensagem original. E talvez alguns entraram aqui, e Deus está dizendo: a segunda chance está aberta, a misericórdia está aqui escancarada. Eu sou tardio em irar, diz o Senhor, grande beneficência em perdão. Mas eles não ouviram. Veio o dilúvio, arrebentou com tudo. Mas tem um parênteses: Noé lhe poupou. E a família de Noé, que estavam em 8, Noé mais 7. Por que Noé achou graça? Por que Deus poupou Noé? Vamos voltar no 7, no versículo 23. Assim foi desfeita toda substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Olha o que Deus está dizendo: o juízo veio, o martelo foi batido, o apocalipse cumpriu. Ele pegou essa parte e mandou para o inferno, aquela matou, a outra condenou, o juízo descancarou na terra, o dilúvio arrebentou com tudo. Noé e mais 7 não arrebentou. Noé e os 7 foram poupados do juízo, atravessaram o juízo intacto. Noé e os outros não receberam castigo. Noé e os outros não foram condenados. Noé e os outros não sofreram dano algum. Viu? Expirou toda a carne que respirava sobre a terra. Expirou, morreu, foi extinta. Ficou só Noé e a sua família. Como que Noé escapou dos filhos dos homens com as filhas das mulheres? Como que Noé escapou do pensamento mal continuamente? Como que Noé escapou de não ser carnal? Como que Noé escapou do espírito não contender, agir mais nele? E como que Deus disse: destruirei toda a terra, e não destruiu Noé? Sabe o que significa? O juízo final virá, o apocalipse vai se cumprir, vai haver o arrebatamento, o anticristo, o falso profeta, vai haver mortes, vai haver condenação ao inferno. Mas não será para todos. Alguns serão poupados do juízo final. Alguns serão poupados do lago de fogo. Alguns não irão para o inferno. Alguns não sofrerão os flagelos e as pestes do apocalipse. Como nós fazemos então para não sofrer a justa ira de Deus, o justo juízo, o castigo de Deus, já que o martelo está para ser batido, como você falou, já que todos estão debaixo do martelo e todos serão julgados? Como faz para não ser condenado nesse julgamento? Como Noé, o julgamento veio para todo mundo, só que Noé não foi condenado, atravessou o juízo, desfez toda a vida, lembra? Só ficou Noé e os 8 e os 7. Como foi executado o juízo de Deus naquela época? Qual que foi a substância que Deus usou para executar o juízo? A água. Morreram afogados ou pressionados pela violência das águas.
Sabe por que Noé não morreu? Estava dentro de um barco, dentro de uma arca. Ali o juízo não penetrou, a água não penetrou. Ali Noé foi poupado. A arca foi submersa, boiava, e era um ambiente propício para a arca. Então eles não poderiam ser afogados, não poderiam ser asfixiados, porque a arca guardou das correntes e das chuvas. A arca flutuando, ficou todo o período do dilúvio navegando. Então o juízo não penetrou na arca. Quem estava dentro da arca estava salvo. Como então, pastor, eu escapo da ira e do juízo, que o martelo está prestes a ser batido sobre essa nação, sobre o mundo, sobre o Brasil, a América, a França, a Europa, a Ásia, sobre a igreja corrupta? Só tem uma maneira: sobre a cristandade corrupta, é você estando dentro da arca. E qual é o paralelo aqui? A arca foi feita obedecendo tudo aquilo que saiu da boca de Deus. A arca será assim, Deus falando, assim, assado. Como você é salvo do juízo? Obedecendo tudo que saiu da boca de Deus. Alicerçando o teu casamento em tudo que saiu da boca de Deus. O teu namoro, o teu noivado, as tuas finanças, a tua fé. Se ela estiver pautada aqui, se a igreja que você congrega está pautada aqui, se a vida que você leva está pautada aqui, em tudo que Deus dirigiu, o juízo final não te pegará. Você pode pensar de duas maneiras, você tem duas opções hoje. Primeiro, eu não estou dentro da arca. A minha fé não é pautada nesse livro, na palavra de Deus, porque isso aqui não é a palavra da igreja católica, nem da cristã, nem da evangélica, nem da espírita. Isso aqui não é a palavra de ninguém, não. Isso aqui é a palavra de Deus. Se você não está vivendo o dilúvio que vem por aí, as tragédias naturais que ainda vão vir sobre essa terra, é mistério que isso aconteça, é necessário. A Bíblia diz que é só o princípio das dores. Se você não estiver na palavra, você vai sofrer todo o juízo terreno, e ainda o vindouro, a sentença no tribunal. Eu quero ver onde vai ficar teu dinheiro diante do trono de Cristo, a tua patente. Eu quero ver você chegar bonachão na frente dele. Olha aqui, toda a vida, todo o recurso para servir a ele, nós não servimos. Agora tem a segunda faceta. Para você que está na arca, e eu sei que tem gente aqui que está na arca, o juízo não pegará você. Você ficará livre. Não porque você é bom, porque você tem mérito. É porque a arca tem dois nomes: graça e misericórdia. Misericórdia te poupou, não deu o que você merecia, te perdoou. Graça, entra dentro da arca, mesmo sem merecer. Entra, é de graça a arca. Vem, faz parte. Ah, não tem que pagar nada. Não, meu filho já pagou. Ah, mas eu tenho tanto pecado. Não, ele perdoou naquela cruz, é mesmo. Ah, eu tenho uma sentença, uma dívida tão extensa. Não, meu filho pagou, é de graça. Entra. Você já viu quem anda certo ter medo de polícia? O cara é certinho, ele vê uma polícia, se alegra, nossa. E quem anda devendo, quem é mau caráter, vê uma polícia, fica... Quem anda reto com a palavra vai ter medo de Deus? Quem está dentro da arca tem medo de Deus? Não. Quando vê, ele se alegra, pois é obediente.
você não sofrerá as águas do juízo, porque Ele preparou uma arca para você. Ele preparou a salvação que há em Cristo. O Filho dele desceu nessa terra 2000 anos atrás, derramou o sangue dele por você, perdoou todos os seus pecados, pagou suas dívidas, e aqui essa noite está gritando: ei, o juízo vem, o tsunami, as ondas vêm. Entrem na arca, entrem lá. Eu perdoo vocês, eu amo vocês. Quando vocês entrarem, eu fecharei, e o juízo não pegará vocês. Vão te pegar. Mas também tem um terceiro item, fator. Você não está na arca, mas essa noite você pode estar, porque a arca ainda, a água ainda não subiu, a arca ainda não foi desancorada, há espaço para mais gente. Como que eu entro nessa arca então? Pedindo perdão dos seus pecados, arrependendo dos seus pecados, das suas maldades, daquilo que você já fez com a esposa, daquilo que você já fez com o marido, daquilo que você já fez com os filhos, daquilo que você já fez com os pais, daquilo que você já fez com o seu corpo, intoxicando, usando drogas, daquilo que você já usou sua mente, o seu coração, dizendo: me arrependo, Jesus, me perdoa, Jesus, eu não quero ficar de fora dessa arca, eu não quero sofrer o juízo. É dizer: eu aceito o sacrifício do teu filho, eu aceito o que ele fez por mim, eu quero mudar de vida hoje. Se você dizer isso, a Bíblia diz, Jesus diz: o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. A Bíblia diz: seus pecados podem ser vermelhos como a escarlata, mas eu os farei brancos como a neve. A Bíblia diz: vinde, Jesus dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.